Eu não faço a mínima ideia de como meu cabelo tá pra esse vídeo. Mas é porque ele é assim mesmo e não tem o que fazer, né? A gente tem que aceitar nosso cabelinho do jeito que ele é, tá bom? Lutar a favor dele, não contra ele. Oi, tudo bem, pessoal? Vocês estão bem de verdade? Espero que vocês estejam bebendo muita água, tá bom? Porque o tema que eu vou falar agora... Olha, só de pensar no tema eu já fico... Porque eu vou falar um pouco de games. Mas calma, calma. Você não precisa gostar de videogame, tá? Pro tema que eu vou falar hoje. Vou falar hoje de um tema muito interessante, que é a importância das línguas estrangeiras nos jogos. Então fica aí, que eu vou falar mais aprofundado sobre isso e como isso mudou a minha percepção desde criança até adulto, ok? Tá, mas aí você olha pra mim com o controle na mão e pergunta: tá, mas então, João? Bom, pra começar esse vídeo, eu quero primeiro agradecer os meus 50 inscritos. Finalmente! Quero agradecer de coração vocês, igual eu sempre faço na maioria dos vídeos. Dizer o quão importante é pra você... O quão importante... Pra você... Calma. Talvez tenha importância pra você em alguma coisa, alguma relevância do que eu estou falando aqui nesses vídeos. Talvez. Talvez sim, talvez não. Talvez você esteja assistindo por dó. Mas se estiver assistindo por dó, deixa um like por dó. Não vai me fazer mal. Nossa, a câmera tá mega suja. Bom, dando início ao que eu vim falar nesse vídeo, a importância das línguas estrangeiras nos jogos, né? Você não faz ideia pra mim do que era quando eu era criança salvar um jogo, zerar um jogo completamente numa língua estrangeira que eu não sei. Era uma coisa assim que era fantástico. E parando pra pensar bem, o primeiro jogo que eu lembro que eu consegui zerar, que era numa língua estrangeira, foi Aladdin. Era Aladdin do Super Nintendo. E por mais que fosse em língua estrangeira, ele não tinha muita... enfim, muito enredo pra poder entender. Porque eu também já tinha visto o filme, né? O desenho. Então eu já tinha um respaldo histórico pra mim poder jogar. Então, quando eu fui jogando, eu fui deduzindo coisas, mas não que eu havia entendido o que estava escrito, que tinha pra ler, eu não conseguia entender, né? Mas aí eu fui crescendo um pouquinho mais e acho que indo pra pré-adolescência, eu comecei a jogar Tomb Raider. Quem conhece Tomb Raider fica fascinado, porque é o tipo de jogo que te prende na história. Tem um enredo meio maluco. Tem um enredo meio maluco. Mas assim, tudo que a galera gosta, entendeu? É uma mulher empoderada. Ela sai com duas armas assim, matando dinossauro. Matando, sei lá, bichos da mitologia grega, mitologia nórdica, sei lá, mistura um monte de mitologia num negócio só. E ela busca relíquias em tumbas. Tomb Raider, ó, só tenho a elogiar. E os Tomb Raiders novos são legais pra caramba. Mas qual é a minha dificuldade com os novos jogos do Tomb Raider? Acho difícil demais. Desculpa, eu sou ruim em jogos, sabe? Então, a maioria eu vou bem mal e aí eu não consigo salvar e etc. Voltando para o que interessa, que é a língua estrangeira. Tomb Raider me apresentou um enredo, uma história que eu tive legítimo interesse em saber o que acontecia naquela vida dela, né? No que estava acontecendo para desenrolar da trama. Então eu fui atrás. E eu não estava sozinho, olha, memória afetiva. Meu amigo Michel, que eu nunca citei em nenhum vídeo até agora, mas um dos meus melhores amigos, ele vinha até a minha casa. Muitas vezes a gente pegava um dicionário da irmã do Michel. Não sei se você lembra disso, Michel, mas isso meio fresco na minha memória. Acho que a gente usava o dicionário da sua irmã de português e inglês para poder traduzir muitas coisas do Tomb Raider. Claro que você lembra. Você tem a memória muito melhor que a minha, eu sou totalmente desmemoriado. E era fantástico, porque a gente ficava naquele dicionário assim, ó. Ah, o que tá escrito aqui? Ah, o que ela falou, não sei o quê. E a história começou a ficar menos fragmentada e um pouco mais preenchida. Anos depois, ó, mais pra frente, eu fui reparar que isso que a gente estava fazendo era uma forma de estudar inglês.
Aí você para pra pensar, mas vocês estavam jogando, se divertindo. Exato. Estávamos aprendendo inglês, jogando Tomb Raider, nos divertindo, e não parecia nada maçante, nada que demandasse muita coisa. A gente simplesmente começava a jogar, pegava o dicionário e traduzia as coisas para entender um pouco do enredo. Cara, isso tem tanta importância numa construção de segunda língua estrangeira, tem tanta importância na construção do inglês para o futuro que eu vim a ter, que vocês não têm ideia. Quando eu cresci e fui pro ensino médio, eu já tinha uma compreensão de inglês muito mais aprimorada do que eu teria se eu não tivesse essa base de games. E não parou em Tomb Raider, não, essa é a questão. Tinha muitos jogos que me auxiliavam no inglês. E é essa meio que a dica que eu vim deixar para vocês, que a gente pode aprender inglês de outras maneiras. Não sou professor de inglês ainda, tá? Mas é uma das maneiras que muitas escolas hoje em dia ainda indicam, né? Então, não só Tomb Raider, mas como também o maravilhoso, a obra-prima chamada Donkey Kong Country. Gente, que obra-prima! O 1, o 2 e o 3. Todos são perfeitos. Ah, mas, João, não tinha tanta história, vai. Não tinha. Mas para você abrir coisas específicas, para você entender um pouquinho, você tinha que falar com os ursos que tinham lá. Isso pelo menos tinha no 3 e no 2 não tinha. Mas no 3 você tinha que falar com os ursos. E os ursos, eles só falavam inglês porque, obviamente, o jogo era em inglês. Então, eu era obrigado a pesquisar o que os ursos estavam falando, tentar traduzir, né? Lembrando que na época, pessoal, não era tão fácil assim você pegar aí no Google Tradutor. Não era. Tanto que eu falei, a gente usava dicionários, tá? De português e inglês, porque a internet existia, mas eu não tinha celular, eu não tinha computador, meu pai tinha computador. E muitas das vezes o computador fica longe, fica num lugar separado. Não era um notebook que eu podia pegar e trazer e ficar traduzindo. Não rolava. Então não parou no Donkey Kong. Além do Donkey Kong, tinha Harvest Moon, que, cara, outra obra-prima. Nintendo. A Nintendo faz tudo, né? Não tenho o que dizer da Nintendo. Harvest Moon é simplesmente um jogo que você é um fazendeiro, praticamente. Então você tem suas plantações, você tem os seus animais, você tem os fazendeiros dos outros lugares. E você tem que fazer umas quests diferentes. Então você tem que ir num lugar, pegar uma espécie de flor, trazer, conquistar a menininha que tem lá. E é meio que um jogo vivendo uma vida no campo. Então você aprende nome de árvores, você aprende nome de pedras, de frutas, de animais. É perfeito para inglês. Outro muito legal que também eu jogava bastante, que precisava entender um pouco da história, era Ship Rider. Ship Rider, traduzindo, seria o do coiote. Daquele desenho do Papaléguas, sabe? Mas nesse caso, o coiote, ele atua como o personagem principal desse jogo e o objetivo é você ficar pegando ovelhas, né? Para comer a ovelha, né? É um jogo de lógica misturado com estratégia. Não tem tanta estratégia assim. Não, tem sim. Onde eu tô com a cabeça, nossa, tem muita estratégia. Porque você tem que fazer umas coisas muito mirabolantes para conseguir pegar a ovelha. Porque a ovelha, ela não tá ali parada. Ela tem um protetor, que é aquele cachorro que tem a franja aqui. A franja no olho. Eu não sei o nome do cachorro, mas era muito difícil porque o cachorro corre muito atrás de você. Claro que eu falando assim fica uma coisa no ar, parece que não dá pra vocês imaginarem, mas é ótimo, tá? É um jogo muito maravilhoso. E claro, pra finalizar essa lista bem curta que eu acabei comentando aqui com vocês, tem o Arauto, o dono de todo o universo dos jogos, enquanto você fala de linguagem. E não só inglês, tá? Mas o maravilhoso The Sims. Oh, The Sims. Deus de toda a hierarquia da linguística. Não estou zoando, pessoal. The Sims é responsável por 70% do que eu sei hoje de inglês.
Porque ao passo que The Sims é uma simulação de uma vida, The Sims é cotidiano. E o cotidiano é o que a gente utiliza para socializar, né, com as pessoas. E eu era obrigado a jogar em inglês, porque eu tinha, na época, um PlayStation 2. E o The Sims que eu mais joguei foi o The Sims 2, de PlayStation 2. Não foi o de computador. E o PlayStation 2, muitas vezes, os jogos não tinham tradução. Era raro um jogo que vinha em português para PlayStation 2. Então, era um campo não explorado ainda esse de traduzir um jogo para a nossa língua nativa, traduzir o jogo para o português. Então, eu joguei o jogo todo em inglês. E aí eu aprendia nome de móveis, nome de utensílios, nome de itens da casa, itens de construção, nomes de... Gente, era muita coisa, comida e principalmente socialização. Então eu clicava no bonequinho, por exemplo, eu criava o meu bichinho, né, o meu personagem, o meu sim, e eu ia conversar com o outro. E aí, ao invés de conversar, tava escrito talk. Aí eu pensava assim, talk, talk, talk. Deve ser conversar, deve ser falar, né? Você acaba deduzindo. Porque você não só tem ali escrito, mas o personagem ele faz a ação. Então tinha umas ações que estavam escritas em inglês e eu não fazia ideia do que era. Mas quando o personagem começava a articular, eu falava, ele tá contando uma piada. Então gossip é piada. Entende associações que a gente fazia na época? Isso é genial. Hoje eu posso dizer, eu sou professor, não de inglês, mas o método de estudar através de jogos é uma coisa revolucionária, na minha opinião. Revolucionária em que sentido? Revolucionária de que você pode aprender se divertindo e sem perceber que está aprendendo. Isso é surreal. E aí vem a parte triste do vídeo de hoje. Do porquê. Eu acho que isso está morrendo cada vez mais. Porque os jogos, na atualidade, eles inverteram. Raramente você traz um jogo da gringa, né? Que a maioria dos jogos foi feito lá. E o jogo está em inglês. A maioria dos jogos tem bloqueio de região. Então, por exemplo, para mim jogar um jogo em inglês no meu videogame atual, eu tenho que mudar a região do meu videogame. Eu não consigo mudar lá dentro do jogo. Calma, pessoal gamer que me assiste, meus amigos gamers. Eu sei que a militância é forte, não me cancelem. Eu sei que tem jogos que dá pra mudar a linguagem, tá? Eu sei disso. Mas estamos falando da maioria. E, sinceramente, a maioria não dá pra mudar. E, pelo menos a maioria dos que eu joguei, não dá pra mudar. Então, eu estou falando uma experiência subjetiva minha, tá? A maioria dos jogos que eu tive contato, não foi possível mudar do português para o inglês. Então, mas eu tô reclamando, não tô valorizando a minha cultura, etc. Mas dá pra valorizar a cultura de outras maneiras. Claro, se você não tá afim de aprender nenhuma outra língua estrangeira, joga o seu jogo em português, fica feliz, vive. Agora eu quero dizer assim, se você quiser ter uma experiência com aprendizado de inglês diferente daqueles que você tem em sala de aula, com apostila, com prova, escrita, é uma alternativa muito boa. Os jogos deveriam facilitar mais essa alternativa e colocar a opção de linguagem, português ou inglês. E com legenda em inglês ainda? Nossa, inglês com legenda em inglês? Maravilha para aprender. Maravilha. Melhor coisa não tem. E é basicamente isso. E eu acho que não mais do que pensar que seria ótima essa alternativa de ter essa tradução, de ter essa opção de você colocar ou a tradução ou a linguagem original em inglês, né? Ou em qualquer outra linguagem. Alguns jogos que eu tenho não dá para mudar a linguagem, mas alguns dão. Os novos jogos. Talvez agora eles começaram a ver como é importante para as pessoas ouvir a tradução original, às vezes, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não foi uma coisa muito mirabolante assim, né? Não foi um assunto muito... talvez não agrade todo mundo, mas eu quis compartilhar para vocês o quão importante foi para mim os jogos no meu aprendizado de inglês. E que hoje eu levo para minha vida toda tudo isso que eu aprendi. Foi perfeito, foi maravilhoso. E basicamente é isso. Fico um pouco triste que alguns jogos não têm essa opção,
Mas a vida que segue, né, pessoal? Vou fazer o quê? É isso. Mas conselho dado, joguem The Sims. Quem nunca jogou, joga. Ah, vou jogar em inglês, não sei o quê. Não precisa jogar em inglês, joga em português mesmo. É um jogo maravilhoso. Não importa. Todos que eu citei nessa lista são maravilhosos, mas The Sims, se você nunca jogou, você precisa jogar. Sério mesmo, de verdade, você precisa. Tá bom? Um abracinho em vocês, como eu sempre falo. Um coraçãozinho K-pop, ou 2 coraçõezinhos K-pop pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Esqueci de pedir pra vocês se inscreverem no canal. Quase eu esqueci. Não vou finalizar o vídeo ainda, calma. Inscreva-se no canal se você gosta de conteúdos aleatórios iguais os meus. Que dizem que é vlog, né? Não sei. Eu chamo de aleatório. Sigam nas redes sociais que eu vou colocar aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Que eu acho que vai ter um assunto... Sei lá que assunto vai ter, gente. Não sei. Sinceramente. Ah, e o pessoal que tava reclamando que eu não tenho roteiro, eu tenho roteiro agora, tá? Olha o meu roteiro. Eu fiz com giz de cera. Tá ruim o roteiro? Não, eu acho que serve, né? Ah, não sei. Eu sou meio visual, assim. De toda forma, obrigado pela presença. E tchau. Ah, antes que eu esqueça, vou deixar uns videozinhos aqui pra vocês assistirem. Talvez vocês gostem, talvez não. Mas lembrando, se você não gostar e achar ruim, um lixo, deixa um dislike pra mim e me xinga lá nos comentários, tá bom? Pode mandar bala lá, falar você é horrível, você... Vídeo podre, cancela o canal. Pode mandar, não tem problema não. Eu vou te amar mesmo assim.